Bom dia, saúde amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã estamos reunidos para meditar na palavra de Deus, para agradecer ao Senhor tudo quanto Ele tem feito, para aprendermos mais da parte do Espírito Santo, tudo aquilo que Ele nos ensina, porque quem ensina é o Espírito. Nesse momento nós vamos orar pedindo a Deus discernimento e sabedoria. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E é o que nós vamos fazer nesse momento, que o Senhor nos dê a sabedoria de lermos e compreendermos a palavra, a fim de que possamos praticá-la em nossas vidas. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por esse momento, graças a Deus. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu a adoção de filhos por meio de Jesus. Fomos enxertados na árvore de Abraão, Deus, para sermos recipientes da Tua promessa, da Tua aliança com Abraão, que é uma aliança que dura eternamente, Deus. Por meio da aliança que o Senhor fez com Davi até Jesus Cristo, sabemos que Ele é Rei de todas as coisas e que não existe nada que não esteja sujeito ao Seu poder. Nem principados, potestades, anjos, demônios, doença, maldição, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te agradecemos por isso, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, Deus. Eu peço, perdoa-nos os nossos pecados, concede-nos, Senhor Deus, mediante perdão dos pecados, mediante sermos lavados pelo sangue de Cristo, que o Senhor nos conceda do Teu Espírito ouvirmos, aprendermos e praticarmos tudo quanto o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, irmãos. Eu fiquei um tempinho encostado, né? E talvez esteja um pouco enferrujado para essa parte de falar. Essa mesma manhã ainda deu uma EBD já, então um pouquinho rouco, né? Mas a gente vai se recuperando na medida da graça de Jesus. Ainda bem que Deus permitiu que fosse inventado o microfone, né? Que se fosse para falar sem ele seria extremamente difícil, né? Devo dizer, nessa manhã já tivemos tantos momentos bonitos. A última música do louvor sempre fala muito comigo. Ele vem para te salvar, né? E tem muito a ver com o que nós vamos falar nessa manhã, né? O tema da nossa mensagem, a gente está na série Jesus como meu treinador pessoal. Nosso tema nessa manhã é: quando Jesus for o meu treinador pessoal, eu serei uma voz e não um eco. E é disso que essa música fala: diga para os temerosos, não há nada a temer. Diga para os cansados, teu Senhor virá. Diga para os abatidos, não percam a fé. Diga, tenha uma voz, que a sua voz seja uma voz única no mundo, por ser a voz que traz uma palavra de esperança, que não é qualquer esperança. O mundo dá esperança de muitas maneiras, o mundo dá paz de muitas maneiras, dá ilusão de paz por meio de posses, por meio de casas grandes, de seguranças e carros blindados. O mundo dá a ilusão de esperança em seus especiais de fim de ano na televisão, mas quando Jesus fala, Ele diz: a minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo a dá. Porque aquilo que vem de Jesus é de outra natureza. Para ser sincero, é de outro mundo.
é do mundo espiritual, do mundo de Deus. E se você tem palavras espirituais, então diga, porque as pessoas estão loucas para ouvir palavras de esperança, palavras de vida eterna. Conforme a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta, vocês também vão me deixar? Ele diz, para onde iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Tem coisa que a gente só acha em Jesus, e tem coisa que Jesus só deixou com a igreja. E como você é igreja, a responsabilidade é sua, de dar para as pessoas que estão no mundo coisas que elas não vão encontrar em nenhum outro lugar. Sobre isso que vamos falar essa manhã. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 7. João 7, a partir do versículo 37. Deus tem preparado essa mensagem há muito tempo, é o que eu acredito, porque eu estava estudando muito o Evangelho de João por razões próprias, não estava pensando assim em pregar, em entregar um estudo, eu estava estudando história do protestantismo, do cristianismo, e eu encontrei uma coisa muito curiosa na história do cristianismo, que vários dos grandes líderes cristãos, tinham palavras duras a dizer sobre os judeus. Eu estive meditando nisso, porque isso é algo que está fora de moda hoje em dia, mas você lê Lutero, por exemplo, dedica um livro inteiro sobre a questão dos judeus e como a alegação é basicamente de que a fé deles é equivocada, mas quando você para pensar, o fato de nós acreditarmos em Jesus, que era um homem judeu, se baseia nos escritos judaicos do Antigo Testamento. Só que, exatamente por Lutero entender isso, ele diz que a partir do momento no qual Jesus vem e ele cumpre todas as profecias, porque ele cumpriu todas as profecias, ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus. Então, ele é o cumprimento daquela lei. Então, a maneira correta de interpretar a lei é por meio de Jesus Cristo. E é isso que João fala no capítulo 1. Né? Jesus é a palavra, Jesus é a luz que veio ao mundo, e não se lê a lei sem a luz. E essa luz pela qual lemos e interpretamos a lei tem nome e tem endereço. É Jesus de Nazaré. Essa é a verdade de Deus. Ele é o cumpridor das profecias. E eu estava estudando isso, e João é o livro dos livros da Bíblia para estudar sobre esse assunto, e eu me deparei com esse trecho do capítulo 7 até o capítulo 9, fiquei meditando nele sem parar, pensando sobre o tratamento que Jesus dá aos fariseus, que foi o tema de outra pregação mais recente, e sobre como nós podemos dialogar com essas pessoas, porque são pessoas que precisam de Jesus, né? São pessoas que precisam de Jesus. Não adianta você ter Moisés e não ter Jesus, é a mesma coisa do que ter o Chico Xavier, do que ter o Buda, do que ter o Maomé. Sem Jesus você pode ter qualquer coisa, você não tem nada. Então, como dialogar é como conversar com essas pessoas que não têm Jesus, porque Jesus é Senhor.
Então eu estava meditando nesses textos e Deus me concedeu esse de João, capítulo 7, a partir do versículo 37, que é um texto no qual as lideranças dos fariseus mandaram guardas para prender Jesus, porque a pregação de Jesus incomodava muito os fariseus, né? Jesus estava falando de coisas que eles não falavam. E no último e mais importante dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus fala de maneira figurada sobre si mesmo, ele não está falando de maneira casual. Ele está emprestando das figuras que os fariseus e que essa população da Palestina, muito bem familiarizada com o Antigo Testamento, poderia entender. Ele está se comparando à rocha, como é também feito nas casas de Paulo, a rocha que foi golpeada por Moisés, da qual jorrou água, para que o povo de Deus tivesse vida no deserto. Jesus, quando ele fala que ele é uma coisa, ele fala: eu sou o pão, eu sou a videira, eu sou a fonte de água viva, eu sou a porta das ovelhas. Ele está falando para um povo que entende muito bem essas coisas. E ele diz: aquele que crer em mim, dele fluirão rios de água viva. Essa água viva não tem nada a ver com o bichinho que tem no mar. Essa água viva é uma água que você toma e nunca mais tem sede. Jesus, ele está tomando das tradições daquele povo e se colocando na posição de mantenedor e de concededor de graça, e como Judas interpreta no seu livro, como aquele que tirou o povo de Deus do Egito. Jesus está sinalizando a sua própria pré-existência, a sua presciência. Jesus está falando de como ele não apenas entende sobre o que aconteceu no deserto, mas ele estava lá. Ele estava lá. E quando nós, cristãos, lemos o Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus nos concede vermos Jesus onde ele está. Livro de Daniel, aquele que Nabucodonosor fala que é filho dos deuses, um anjo? Não, é Jesus. Nós sabemos que ele estava lá. A água no deserto, Jesus, nós sabemos que ele estava lá. O anjo do Senhor que intercede em favor do sumo sacerdote, no livro de Zacarias, Jesus, nós sabemos que ele estava lá. Jesus faz parte de toda a história do povo de Deus, ele faz parte da história do universo. Porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que nós sabemos, e tudo que nós conhecemos, e tudo que nós interpretamos, é por Jesus. Porque Jesus não fala: vá até Moisés e beba. E Jesus não fala: vá até os profetas e beba. Jesus fala: venha até mim e beba. E aquele que vier até mim e beber, dele fluirão rios de água viva. Isso é, ele vai transbordar. Ele vai transbordar de palavras de vida. Você pode pensar que viver esta religião tão velha, com suas doutrinas milenares, viver essa religião bíblica, poderia te fazer apenas um eco de tantos que vieram antes de você. Mas o que na verdade eu tenho para dizer para você é que a única maneira de você ter uma voz sua é por meio de Jesus. A única maneira de você ser você mesmo é quando você está em Jesus e Jesus em você.
E você não é feito menos você. Na verdade, é feito mais. Porque Jesus te fez. Jesus, quando Deus criou o universo, estava lá, presente em todas as coisas que Deus fez. Em toda a história do povo de Israel, Jesus estava lá. E era Jesus, aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher. Jesus Cristo. Esse Jesus fez você. E você só é você quando você está em Jesus. E quando Jesus está em você. Fora de Jesus, você se torna qualquer coisa. Qualquer coisa. Como um animal irracional preso a seus próprios desejos e instintos. Como um escravo do pecado, um escravo do dinheiro, um escravo da cobiça. Porque para o mundo você não vale nada, mas para Jesus você vale mais do que o mundo inteiro. Apenas em Jesus você é você mesmo. Eu quero abrir falando isso, porque quando estamos falando de termos uma voz, muitas vezes é perigoso a gente achar que ter uma voz é o que está no High School Musical, que é um filme que pondera sobre ter uma voz. Não é verdade? O menino fala, eu quero fazer creme brulee. E aí as pessoas falam, não, você tem que jogar beisebol. E ele fala, droga, eu queria ter uma voz. Eu queria ser eu mesmo. Não está isso no filme? Vocês que assistiram aí, estão acompanhando, né? O que é ter uma voz? O que é ser você mesmo? O que é ser diferente? É Jesus e a palavra de Deus. Sem Jesus, sem a palavra de Deus, você se torna o mesmo que todo mundo. Se torna um bicho homem, uma pessoa que vive de refeição em refeição, um jovem perdido no mundo, vivendo de transa em transa, colecionando doença sexualmente transmissível. Outro dia eu estava assistindo Altas Horas no trabalho, porque o meu trabalho é assistir televisão. E eles estavam falando sobre um monte de coisa. Não gosto de Altas Horas, só falo besteira. E aí tinha um jovem que estava falando sobre a questão do HIV, né? E ele falou assim, não, porque fui para o médico, achei que eu estava gripado, aí eu descobri que eu tinha AIDS. Aí começou a dar risada assim, aí eu fiquei muito incomodado, não quero descobrir que tinha HIV, começou a dar risada, coisas bizarras, né? Ele falou, mas o maior problema é o preconceito. Eu falei, mas como assim o maior problema é o preconceito? Isso é um negócio que não tem cura, que não sai, é bizarro, como assim o maior problema é o preconceito? E eu olhei para as pessoas da plateia lá, todo mundo assim, tipo, o preconceito é ruim, o preconceito mata. Aí você fala assim, não, mas é uma doença mortal e tal, tem que tomar cuidado com isso, você não pode ir para esses lugares, né? É difícil falar com certas pessoas, tomar cuidado, né? A gente está tendo níveis de sífilis na cidade de São Paulo que a gente não via desde 1950, né? Está tendo surto de sarna em Universidade Federal, sífilis em Nova York está matando pra caramba. As pessoas estão tendo problemas de higiene porque elas estão vivendo como bichos. E eu não estou falando no sentido de desprezar aquelas pessoas, eu estou falando no sentido de elas serem escravos dos seus próprios desejos.
elas não têm Jesus, elas estão loucas, elas querem, eu quero me achar, eu quero fazer o que eu quero ser quem eu sou. Essa é a mensagem dos... Já assisti um filme recentemente? Qualquer filme, eu quero ser quem eu sou, a mensagem do filme. Tenho que ser quem eu sou. Tenho que desprezar a minha família, as tradições, tenho que desprezar as convenções sociais. E esse tipo de coisa. A mensagem dos filmes adolescentes é essa. Faça o que você quiser fazer, seja quem você quiser ser, e que o mundo inteiro vá para o inferno. Você faz o que você quer. Né? E a mensagem da Bíblia é diferente. A mensagem da Bíblia é faça o que Deus quer. E aí é um conflito na nossa mente, porque a gente pensa, mas se eu estou fazendo o que Deus quer e não o que eu quero, como que eu vou estar sendo eu mesmo? Não é verdade? Como que eu vou ser eu mesmo se eu estou fazendo a vontade de outra pessoa? Mas é a vontade da pessoa que me fez, com um propósito. Deus sabe quem eu sou muito melhor do que eu mesmo. Me questionaram sobre o livre-arbítrio no trabalho, falando, João, as pessoas têm livre-arbítrio? Tem. E aí, interromperam nossa conversa e falaram assim, oi, você quer participar do amigo secreto do trabalho? Aí a pessoa falou, não. E aí, ela virou para mim e falou, sabe o que é? Que uma vez eu tive um amigo secreto, que eu comprei um presente lindo para a pessoa, e aí me deram uma Tupperware de R$2, plástico do 99, fiquei furiosa, nunca mais participei de amigo secreto. E aí a pessoa me perguntou, mas as pessoas têm livre-arbítrio? Eu falei, tem. Ah, mas as pessoas não mudam. Eu falei, às vezes as pessoas não mudam, mas elas têm livre-arbítrio. Você poderia escolher participar desse amigo secreto? Poderia, mas não escolheu, porque um dia alguém te dá uma Tupperware de R$2. Então, se uma Tupperware de R$2 faz a pessoa se condicionar pela vida inteira a nunca mais participar de amigo secreto, né? Imagina o condicionamento contínuo dos amigos da escola, dos colegas do trabalho, dos programas de TV, dos filmes de Hollywood, tudo isso comendo pelas beiradas a nossa capacidade de decidir por nós mesmos, a fazer o que queremos com as nossas vidas. E a mídia convence as pessoas de coisas absurdas, de coisas ridículas. A mídia convence as mulheres de que elas não querem ter filhos. E aí, calma, às vezes a pessoa não quer ter filhos por questões próprias. Teve traumas, problemas, eu não sei o que acontece, mas vamos parar para pensar, quem está pensando isso é você ou a televisão? Quem está pensando isso? Quem está tomando essas decisões? Quem está tomando a decisão de namorar, ir para a balada, e bagunçar, e viver tudo que o mundo tem para oferecer, e só depois pensar em casar, só depois se acalmar, só depois ir para a igreja? Quem está pensando isso? É você? Ou é algo que colocaram na sua cabeça? Você só é você mesmo quando Jesus te liberta do pecado. Ele está falando com os judeus. Os judeus, vocês dizem que são filhos de Abraão, que nunca foram escravos, mas todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas vocês, quando conhecerem a verdade vos libertará. Você precisa ser liberto das amarras do pecado, da sugestão espiritual, da maldade. Quando você é livre de todas essas coisas, livre, aí você é você mesmo. E quando você se achega a Jesus, rios de água viva fluem do seu interior. E você transborda a vida para quem está próximo de você. E aí você vai poder dizer para os abatidos, não percam a fé.
E aí você vai poder dizer para o cansado, o teu Senhor virá. Essa para mim é a parte da música que eu sempre me remexo por dentro, dá uma emoção, né? Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Isso é maravilhoso. Jesus foi e já volta. Ele nos deixou cuidando desse mundo. Mas como é cansativo, porque a gente está lutando contra tudo. A gente vai para a escola e tem que lutar contra os professores que odeiam Deus. A gente liga a televisão e tem que lutar contra os apresentadores que odeiam Deus. A gente vai para o trabalho e tem que lutar contra o chefe que odeia Deus e os colegas que odeiam Deus. E a gente vai para o mercado e tem que lutar contra as pessoas que odeiam Deus, contra a propaganda que é feita por pessoas que odeiam Deus. E todo mundo odeia Deus e a gente está cansado, a gente cansa, é cansativo. É cansativo lutar contra o mundo inteiro, porque o mundo jaz no maligno. Mas Jesus fala, Jesus disse, eu vou deixar com vocês um consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter, porque ele não me conhece. E ele os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quanto ao juízo, ele fala do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Irmãos, nós estamos, às vezes, cansados de lutar, cansados de batalhar, cansados de tentar fazer a coisa certa e não conseguir. Mas Jesus fala, o príncipe deste mundo está julgado. Satanás já perdeu. Estamos esperando o apito final. A gente está esperando a galera terminar de chegar no estádio, para todo mundo ver a derrota de Satanás. E a vitória de Cristo. Jesus fala, não virá o fim até que se pregue o Evangelho em todo o mundo. Deus é paciente, está segurando a volta de Jesus. Vamos esperar todos ouvirem. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Jesus está vindo e vai acabar com tudo isso. Vai acabar com todas essas coisas. Irmãos, a minha briga com a televisão, ela nunca vai acabar, porque eu estou muito envolvido nisso, e quando você se envolve, é um negócio assim, tem muita coisa errada acontecendo. Eu estava trabalhando do dia 1º de janeiro para o dia 2º, né? Foi o último dia que eu trabalhei lá, que eu passei mal. Mas Deus tem segurado. E aí eu estava analisando a programação da virada do dia 31 para o dia 1º, né? E se você pensar comigo, qual dia, só um parênteses aqui, porque eu preciso explicar para vocês, porque eu fico tão irritado com a TV. Qual é o dia que as crianças ficam acordadas até mais tarde do ano? Né? Você tem algumas escolhas possíveis, né? Eventualmente algum aniversário, algum feriado prolongado, mas mais notavelmente Natal e Ano Novo. Dos dois, principalmente o Ano Novo, porque vai ter fogos meia-noite, e se a criança for dormir antes, vai acabar acordando. Então não faz diferença, não é verdade? Então a criança fica acordada até tarde, não é verdade? Do dia 31 para o dia 1º, eu estou maluco? Eu não estou maluco, né? As crianças ficam acordadas até tarde. E aí, estava lá analisando a programação de uma rede de televisão muito feia, passando lá, fogo de artifício, pá, ano novo, que esse ano novo não sei o que, palavra de esperança, ladainha, e simpatia, e macumbaria, acabou. Aí foi passar filme, né? Eu fiquei tão indignado, porque é um jogo sujo do inimigo para atacar nossas crianças, né? Porque, veja bem, tem crianças que esse é o dia que fica acordadas até mais tarde, só que você fica acordado para ver televisão, para ver os fogos, né? Depois assiste TV e depois dorme. Muitas casas são assim. E aí que filme estava passando? Aquele tal do Superbad. Já assistiu Superbad? Do McLovin. Algumas pessoas já assistiram Superbad. Que filme é esse? É um filme que ensina assim, ó. Eu não assisti o filme
porque não dá tempo de assistir as coisas normal, ficar pulando. Mas eu entendi a mensagem do filme. É assim, quando você é um adolescente, você quer ser adulto. E você quer experimentar coisas de adulto. Quais são as coisas de adulto que o filme apresenta? Sexo, drogas, bebida. E aí sabe o que acontece? O filme acaba. Acabou. É um filme sobre adolescentes que querem se sentir super adultos e eles falam, como é que a gente vai conseguir bebida? Aí pega a identidade falsa, não sei o quê, e fica se bebendo, e vai para a festa e fica se bebendo, e usa droga e não sei o quê, e acaba o filme. Acabou. Mostrando para as crianças, olha, isso é ser jovem, a juventude é isso. Quando você crescer, isso é normal. Agora, você pode falar para mim, João, não tem nada a ver ter passado isso especificamente do dia 31 para o dia 1º. Mas eu não vou acreditar em você. Eu acho que é de propósito. Eu acho que é para criar jovens que bebem. Jovens que usam drogas. Porque o que bebe, o que usa droga, não pensa por si mesmo. Eu volto a dizer, você quer ser você? Então esteja em Jesus e Jesus em você. Você só é você mesmo em Jesus. No que depender do mundão, no que depender da televisão, no que depender do pessoal que tem o dinheiro, você nunca vai encontrar quem você realmente é. Nunca vai encontrar seu verdadeiro chamado. Em falar de chamado, em falar das palavras de Jesus, nós continuamos a leitura de João 7, agora versículos 45 e 46. Jesus tem um discurso nesse momento sobre a Escritura, e eles estão discutindo, falando, será que esse realmente é o Messias? E os guardas do templo voltam aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus. E os fariseus perguntam, por que vocês não trouxeram Jesus? Por que vocês não prenderam Jesus? E o que eles têm a dizer é o seguinte, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Essas são as palavras que o Espírito nos dá. Irmãos, quando você está cheio do Espírito e você fala com abatido e você fala com cansado, a pessoa fica com a seguinte impressão, ninguém jamais falou como fala este homem, como fala essa mulher. Você pode falar para mim, mas João, ninguém jamais falou como ele porque ele era Jesus. Eu falo, ninguém jamais falou como ele porque ele tinha um Espírito. E Jesus fala, ainda coisas maiores do que estas vocês irão fazer porque eu vou ao Pai. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você está cheio de Espírito, as suas palavras são as palavras de Jesus. As suas palavras de esperança são de vida eterna. Suas palavras de paz são de uma paz que é de outro mundo. A paz que, como a palavra diz, excede todo entendimento. Se você quer ser uma voz nesse mundo, se você quiser ser uma pessoa importante nesse mundo, se você cuida, tem algum valor para as pessoas que estão à sua volta, se você não quer ser inútil, então seja uma voz que proclama a palavra de Deus. Porque toda a riqueza do mundo que você acumular, a traça vai comer, a ferrugem vai corroer, o ladrão pode roubar. Mas se você acumula tesouros no céu, esse aí nenhum ladrão rouba. E sabe o que é tesouro no céu? É vida. É vida. Não tem, eu vou colocar aqui meu dízimo porque aí no céu ele volta como uma casa grandona. Não, nada a ver. Você perdeu noção, cara. Totalmente fora. Não é assim que se acumula tesouro no céu. Se acumula tesouro no céu falando de Jesus. Porque no céu a rua é de ouro,
Então, a coisa mais preciosa é o que você pisa. Então, dinheiro não vale nada, certo? Então, o que é tesouro no céu? É gente. É gente. É quando você dá a palavra de Deus para alguém, aquela pessoa se arrepende dos seus pecados. Aí você está amontoando tesouros no céu. Você está ajudando a causa de Deus. Você está fazendo o céu ficar mais cheio. Um céu cheio é uma coisa muito mais importante do que uma despensa cheia. Uma casa cheia de móveis e coisas tecnológicas, do que um bolso cheio. Porque tudo isso aí vai passar. Um dia, você vai morrer e para o céu você não vai levar nada. Eu estava no trabalho e um dia eu saí para lanchar 3 horas da manhã na Avenida Paulista e lá tem muitas pessoas em situação de indigência, né? E um desses me abordou, eu estava com um colega. Ele pediu para a gente comprar comida para ele no mercado. Então o mercado lá fica aberto de noite. Aí eu fui. A intenção de dar uma palavra para ele, né? Aí eu comprei o negócio lá que ele pediu. Aí eu dei o negócio para ele, eu olhei bem sério para ele e falei, olha, isso aí você vai comer, ok? E um dia você vai botar para fora. E aí você vai ficar com fome de novo. Isso aí que eu estou te dando não é nada. Você vai ficar com fome de novo. As pessoas precisam ser alertadas para a futilidade dos pensamentos. Às vezes a gente trabalha tanto por coisas que não permanecem, que não duram, que não são importantes. Às vezes a gente quer tanto nos encontrar que a gente se perde, olhando para o nosso próprio umbigo. A gente não se encontra olhando para o nosso umbigo, a gente se encontra olhando para a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala para o seu discípulo: encontre-se. Mas a maneira como ele fala isso é a seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. As pessoas vão ter nojinho da palavra de Deus. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que Paulo está falando é: Timóteo, quando você quiser ser mais Timóteo, você precisa falar mais da palavra de Deus. Você é você mesmo quando você está falando da palavra de Deus. E nós precisamos falar da palavra de Deus. Porque se a gente não falar, ninguém vai falar. Nós somos a igreja. Nós temos o Espírito. Você espera que o que vai acontecer? Você espera que os apresentadores de televisão, você acha que o Luciano Huck, o Serginho Groisman vão falar da palavra de Deus? Quem tem que falar é você. Ah, João, mas isso é seu trabalho, João, falar da palavra de Deus. Isso é você que faz. Isso é coisa de pastor, em primeiro lugar. Eu não sou pastor. E em segundo lugar, não é bem assim. Eu estou aqui para
motivar, para ensinar vocês, segundo a palavra de Deus e a boa vontade do Espírito Santo, para que vocês falem com seus amigos, com seus colegas, para que vocês estejam preparados. Nós somos igreja, nós precisamos falar, ter voz no mundo, e a nossa voz precisa ser uma voz que fala a palavra de Deus. Eu quero ler o último versículo aqui, um versículo muito conhecido, mas que é um daqueles casos clássicos de um versículo que ele é tão conhecido e ele é tão citado que ele tem uma vida própria, sabe? Ele vira um negócio assim, meio que uma pessoa. Ele dança, ele vai, ele bagunça, ele muda, se transforma. E aí aparece que o versículo vai desaparecendo. Em Lucas 9, no capítulo 9, no versículo... em Marcos, em Marcos no capítulo 8... nós temos um versículo que a gente conhece muito bem, e a gente cita da seguinte maneira, né, que Jesus falou: se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos anjos. Mas sabe que tem uma parte do versículo que a gente esquece de citar? Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Jesus fala: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Você não pode se envergonhar de Jesus e você não pode se envergonhar da palavra de Deus. Você tem que ter orgulho do que está escrito na palavra de Deus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras. Se você quiser fazer uma diferença no mundo, fale as palavras de Jesus. Se você quiser saber o seu propósito de vida, viva em Jesus. E se você quiser ter esperança de vida eterna, então ela só se encontra nas palavras de Jesus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos seus santos anjos. Quando você vê um abatido, não sinta vergonha das palavras de Jesus. Diga para ele: não perca a fé. O teu Senhor virá e Ele vem para te salvar. Se é nisso que você acredita, junte-se a mim em oração nesse momento. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço, Deus, Senhor, nos conduza mais próximo da Tua vontade, nos encha do Teu Espírito, Deus, que nós possamos abrir mão de nossos desejos para servir ao Senhor. E que, acima de tudo, nós tenhamos orgulho do Senhor e das Tuas palavras, Deus. Que quando nós tivermos a oportunidade, nós estejamos prontos em tempo e fora de tempo para mostrar o quanto temos orgulho da Tua palavra, Deus. Tira de nós a vergonha, porque eu sei, Deus, que aquele que tem a minha vergonha tem a minha vida. Quem consegue fazer com que eu me sinta envergonhado, consegue fazer com que eu faça qualquer coisa. Deus, que a televisão não nos envergonhe, que os nossos colegas de escola, de trabalho, de faculdade não nos envergonhem, e que Deus, o nosso próprio intelecto, não nos venha a ter vergonha da Tua palavra, mas que nós tenhamos, no lugar da vergonha, coragem e orgulho de sermos filhos de Deus. É o que eu oro em nome de Jesus, Deus. Dá-nos as Tuas palavras,
para que possamos falar da parte do Senhor. E dá-nos mais de Cristo, para que possamos viver a nossa vida de verdade. Não a mentira do mundo e não a futilidade, mas que possamos viver aquilo que o Senhor fez para que vivêssemos, Deus. Concede a cada um aqui que ele se encontre, que ela se encontre, cada um, cada uma, em Jesus Cristo e na palavra de Deus, em nome de Jesus.